de redação do PAS, critérios de avaliação. Então, vamos começar aqui com a apresentação. Estou ampliando a tela, né, para que fique mais visível para vocês. Então, meninos, olha só, começa assim, a prova de redação em língua portuguesa do programa de avaliação seriada do PAS é elaborada com base em quê? Com base na matriz de referência. Então, lá vocês encontram a matriz de referência. Ainda não saiu a da terceira etapa, né? Então, fiquem atentos, assim que sair da terceira etapa, dá uma olhadinha. Por quê? Porque houve troca de obras. Primeira etapa, segunda etapa, tem a matriz, tá? Então, é elaborada com base na matriz. Então, é bom estar atenta. Quais são as obras? O que eles estão pedindo, tá? A prova avalia o estudante quanto à expressão na modalidade escrita em prosa. Opa, o que é prosa? É um texto que se organiza em parágrafos. O que significa isso? Você não vai ter um texto em versos, um poema, por exemplo, tá? Você vai ter um texto que se organiza em parágrafos. E a aplicação das normas da língua escrita padrão, norma padrão da língua portuguesa, seguindo então as regras da gramática, tá? Ela propõe um tema formulado pela banca examinadora, acerca do qual o estudante deve escrever um texto com extensão máxima de quantas linhas? 30 linhas. 30 linhas. Outra palavrinha fundamental aqui, gente, legível. Se o seu examinador não consegue ler o seu texto, como é que ele vai avaliar, meu caro? Então, tem que ser um texto legível, caracterizado pela coerência e coesão. Bom? Coerência e coesão. Duas palavras muito importantes. Bem, meninos, em linhas gerais, coerência é quando você mantém uma linha de pensamento. O que você defende não apresenta uma incoerência no decorrer do texto. Como assim? Você afirma uma coisa, daqui a pouco você está negando aquilo que você afirmou. Isso é ser incoerente. E coesão. Gente, olha só, o que acontece? As partes do texto, elas têm que estar interrelacionadas. E para isso a gente usa palavras para manter essa coesão, tá? Então, quando eu uso um conectivo inadequado, eu falhei na coesão. Bem, eu tenho uma aula aí específica já para coerência e coesão, porque é um assunto que merece bastante atenção. Às vezes a gente tem bastante dificuldade, principalmente na coesão. Qual elemento coesivo que eu devo usar? Vai depender da relação que você quer estabelecer. Eu não vou pausar agora para falar especificamente de coesão, porque é uma aula, né, bem direcionada, com elementos coesivos especificamente. Mas vocês vão encontrar aí, ó, o linkzinho, e aí vocês podem acessar a essa aula com certeza. Bom, além disso, o estudante deve necessariamente atender à solicitação de tipo textual. Bem, a gente estuda, né, texto dissertativo, texto descritivo, narrativo, argumentativo. Então, assim, essas várias possibilidades. Então, diferente da prova do Enem, que é sempre um texto dissertativo, argumentativo, aqui pode ser qualquer uma dessas modalidades. Então, é importante observar quais são essas modalidades. Bem, texto dissertativo, mais conhecido, descritivo, narrativo, argumentativo, tranquilo, instrucional. É um texto que dá instruções, tá? Por exemplo, eu falo, o que é um texto instrucional? Uma receita de bolo é um texto instrucional. Um manual de funcionamento de uma impressora é um texto instrucional. As regras de basquete é um texto instrucional. Então, um texto que apresenta instruções de como fazer alguma coisa, tá? E aí aqui ainda fala de resumo, carta, propaganda, né? Então, são as diversas modalidades que podem acontecer nas provas. Por isso que é importante dar uma olhadinha lá naquela coleção, Saber Paz, porque qualquer uma dessas modalidades pode aparecer. Bom, vamos em frente. Os critérios de avaliação da prova são divididos em aspectos macro e microestruturais. Macro
e microestruturais. O que são os aspectos macroestruturais? Gente, vai compreender o desenvolvimento do tema e a apresentação textual. A gente vai ver isso mais detalhadamente. Então, aqui vai vir organização das ideias, estruturação do texto, né? Se é legível, se respeitou as margens, se indicou corretamente os parágrafos. Então, isso entra no aspecto macro. No aspecto microestrutural, aí nós vamos encontrar a gramática, tá? Concentram-se a forma como a redação é escrita. E aí vem grafia, acentuação, morfossintaxe e propriedade vocabular. Tá? Então, gente, para tentar ajudá-los nessa missão, né, a Universidade de Brasília publicou esse material, né? Então, esse guiazinho, então, são informações sobre alguns critérios e erros, né, cometidos aí ao longo desses processos, outros que já foram avaliados. Então, vamos aprender com essas outras situações que surgiram por aí? Então, aspecto macroestrutural. Gente, nesse quesito, né, então nós vamos ter aí a observação de algumas regras. Então, vamos começar com, né, respeito à margem, legibilidade e indicação de parágrafos. Então, esses três aspectos. Meninos, então, o primeiro deles é um texto legível. Já disse para vocês, não tem como avaliar um texto que não se consegue ler. Então, tem que ser uma letra legível. Não está pedindo aqui uma perfeição caligráfica, não é aquela letra do convite de casamento, né, extremamente elaborada, mas é a distinção clara de um grafema em relação ao outro. Ou seja, né, suas letras estão claras, né, um grafema, uma letrinha em relação à outra. Então, o estudante pode utilizar a letra de forma? Pode utilizar a letra de forma, desde que faça a distinção entre maiúscula e minúscula. Se é uma palavra que exige uma letra maiúscula, então você vai ter que fazer distinção entre maiúscula e minúscula. Gente, eu vou escrever a letra B, por exemplo, de Brasília. Esse B, ele tem que ser maiúsculo ainda em relação às demais palavras as demais letras que compõem. Então, o B tem que ser maiúsculo. Eu não posso simplesmente utilizar uma letra minúscula. Então, fazer a distinção, tá bom? Outro aspecto, ao transcrever seu texto para a folha de texto definitivo, deve proceder conforme a orientação constante na folha. Como assim? Se você cometeu algum erro, risque com um traço simples. Traço simples, gente. Só um tracinho. A palavra, a frase, o trecho ou o sinal gráfico. E escreva em seguida, né, o elemento, o respectivo adequado. Olha só, vou ampliar aqui só para a gente poder conversar um pouquinho e mostrar aqui para vocês. O guia traz isso. Olha só, não posso fazer essa situação. O candidato deve... peguei aqui do lado, esqueci uma determinada palavra e vim aqui e coloquei essa palavra. Não posso fazer isso. Proceder conforme a orientação. Passei um traço e escrevi a palavra em cima. Não posso fazer isso. Na folha de texto definitivo, ou uma coisa que muita gente faz, usar parênteses. Não façam isso, pelo amor de Deus. Parênteses não é indicação de que você escreveu uma palavra errada e aí você coloca lá entre parênteses, beleza, e escreve a palavra novamente. Não faça isso, tá bom? Então, eu escrevi uma palavra incorretamente, o que eu tenho que fazer? Eu passo um traço simples sobre a palavra e escrevo a palavra novamente. Só isso, tá bom? Então, aqui, olha, vem o correto, segundo eles. Ao transcrever seu texto, vírgula, o candidato, errei a palavra candidato, passei um traço, escrevi a palavra na sequência. Deve proceder conforme a orientação. Esqueci aqui um pedacinho da palavra orientação. Traço e escreve novamente. É claro, meninos, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Não dá para sair simplesmente colocando isso o tempo todo no texto. Então, por isso que existe um
rascunho, faça o rascunho antes, tá bom? Portanto, rasuras que impeçam a discriminação de letras ou grafias que gerem dúvida no processo de leitura são consideradas erros. Muito cuidado com aquela galerinha que gosta, ó, vai lá e faz isso aqui. Corretivo, você já não vai estar, mas, por favor, tomem cuidado com isso. O que vocês vão fazer? Traço simples, nada de parênteses, ok? Vamos para o próximo item? No próximo item, vai falar sobre margens. Meu Deus, margem acaba sendo, parece uma coisa tão básica, mas não é. Muita gente tem muita dificuldade com margem. Meninos, olha só, o texto ele tem que manter, né, uma distância regular em relação às margens. Então, a margem da sua folha, do seu caderno, ela está lá e ela precisa ser observada. Eu vou colocar aqui do lado, que aí a gente vai verificando essas possibilidades, né, de uma forma mais prática. O que acontece com muitas pessoas? Tá? Nós temos margem, bom? Isso é margem. Aí o que acontece com muitas pessoas? Muita gente não obedece a essa margem aqui, bom? Lá no finalzinho. Então o que acontece? Esse texto está terminando aqui, mas esse está terminando aqui. Então esse espaço todo, ele precisa ser preenchido. A mesma coisa, então não tem um alinhamento. É necessário que haja um alinhamento padrão, bom? Do outro lado, lá no início da linha, a mesma situação. Olha aqui, eu deixei o espaço aqui primeiro, por quê? Porque isso é um parágrafo normal, tá? Agora, eu estou escrevendo, vocês viram aqui, ó, ele, espaço, não pode, isso é continuação. Mas só que a pessoa deixou espaço lá no final e espaço aqui no início. Não pode. Se fizer, por que deixou esse espaço todo aqui? Isso é um novo parágrafo? Não. Então, é isso que não pode ser feito, tá? Então, olha o que ele sugere. O espaço do parágrafo, né? Iniciei, tá? Um alinhamento aqui, tão importante, outro alinhamento aqui. Então, é isso que deve ser feito. Gente, muito cuidado com as sobras, tá? Texto que estiver além dos limites também é um texto problema. Olha o que aconteceu com essa pessoa. Ela deixou aqui, ó, um espaço enorme sobrando. Passou da margem. Não deixem isso acontecer. E a mesma coisa aqui do outro lado. Olha o que essa pessoa fez. Vocês estão vendo aqui? Olha só. Nós temos ali linhas, né? O alinhamento, ó, parágrafo, beleza. Só que chegou aqui, ó, nós estamos na 30ª linha. O que essa pessoa fez? Colocou além da 30ª linha. Gente, não façam isso. Colocou mais de 30 linhas, vai ser apenado, vai perder pontuação por conta disso. Então, assim, olha, o manual ele vem bem do básico mesmo, né? Por quê? Porque essas situações são comuns, muita gente acaba deixando. Bem, aí vem falar sobre a indicação de parágrafos. Tem gente que fala, eu tenho muita dificuldade com a indicação de parágrafos. Gente, deixar um recuo de aproximadamente 2 centímetros. Opa, não consigo medir 2 centímetros. Usa seus dedinhos para medir 2 centímetros. Usa a tampa da sua caneta para medir 2 dedinhos, tá? Aproximadamente 2 centímetros, tá? E esse espaço, ele deve ser regular. Isso é importante. Espaço regular. Olha só, está lá, tem a sua margem direita, esquerda. Você está escrevendo? Então tá. Escrevi a primeira linha, parágrafo, né? 2 centímetros aproximadamente. Então vamos lá. Escrevi a segunda linha, tá. Vou escrever um parágrafo novamente. Eu vou manter o alinhamento. O que eu não posso? Por exemplo, começar bem aqui assim esse novo parágrafo que eu estou fazendo. Né? Por quê? Porque você tem que manter o alinhamento. Então, você vai começar mais ou menos no mesmo alinhamento. Bom? Gente, outro item importante, folha de texto definitivo desidentificada. Pelo amor de Deus, não pode se identificar na folha do texto definitivo, tá? Não pode ter assinatura, não pode ter rubrica ou qualquer outra forma, desenhos, palavras, recadinhos para o examinador. Não vá fazendo isso, pelo amor de Deus. Mas, professora, e se for uma carta, o que eu vou fazer?
Lá não tem, uma carta não tem assinatura? Tem. O que você vai verificar? Você vai verificar o que foi sugerido. Em 2012, por exemplo, houve uma prova de redação e era uma carta. Olha só, ao final da carta, identifique-se como Maria ou João. Ah, professora, mas se eu sou Maria, se eu sou João, gente, nenhum problema. Todo mundo está se identificando como Maria ou João. Então, você vai ser só mais um a se identificar dessa maneira. Tem, em alguns, diz claramente que não precisa assinar, em outros, dá o comando de como assinar. Bom, e aí? Ah, não fez nada aqui. Não, coloque seu nome. Coloque lá, cidadão brasileiro, estudante, tá? Alguma coisa. Mas seu nome, jamais. Porque se colocar seu nome, o que vai acontecer? Zero. Tá? Então, muito cuidado com isso. Bom? Gente, contagem de linhas, tá? A contagem de linhas é uma coisa aqui que muita gente pergunta, e vamos falar sobre isso? No cálculo da nota de redação, quanto maior o número de linhas efetivamente escritas, maior a pontuação, tá? Maior o número de linhas efetivamente escritas, maior a pontuação. A linha integralmente riscada pelo estudante não é considerada na contagem. Então, fui lá, eu errei uma linha inteira, passei um traço sobre essa linha inteira, beleza, ela não vai ser contada, é óbvio, tá? Mas qual é essa história do maior número de linhas, maior a pontuação? Por quê? Porque tem um cálculo que envolve esse quantitativo de linhas, né? Agora, é óbvio que se você escreveu mais, mas cometeu mais erros no aspecto microestrutural, se muito problema com pontuação, muito problema com acentuação, concordância, aí você vai ser apenado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Ah, não, eu escrevi realmente 30 linhas e cometi pouquíssimos erros. Então, vocês vão verificar mais tarde a fórmula de cálculo e aí vocês vão verificar que realmente, né, é positivo. Então, se você escreve bem, né, tá, tem habilidade, vai construir um texto bacana, vai fazer um número maior de linhas e aí vai receber uma pontuação maior por isso, porque não vai perder ponto. Bom? Bem, continuando aqui a nossa caminhada pelo guia. Bom? Taran, 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 tá. Título! Opa! Outro item, muita gente tem dúvida. Eu coloco título. A colocação de título, ela é facultativa, desde que não seja solicitada. Gente, solicitou título, título passa a ser obrigatório. Se no comando da redação tiver lá, dê um título coerente ao seu texto, você tem que colocar título. Não solicitou título, você vai colocar título se quiser, é facultativo, tá? Agora, a linha em que consta o título, ela vai ser contada para todos os efeitos. O que significa isso? Se você escreveu alguma palavra incorreta, essa palavra, né, essa incorreção, ela vai ser contada também. Então, é contado como uma linha, mas os erros também são contados, tá? São listados aí. Como assim, professora? Que erro que eu posso cometer no título? Além do erro de grafia, erros do próprio título. Por exemplo, emprego de letra inicial minúscula. Não posso começar um título com letra inicial minúscula. Se eu falar assim, o papel da mulher na sociedade brasileira, aí você vai lá e coloca um ozinho. Esse O tem que dar a ideia de que é maiúsculo, tá? Ah, então, letra inicial minúscula na primeira palavra do título. Não pode. Emprego aleatório de maiúsculas e minúsculas. Se eu, por exemplo, estou falando do papel da mulher na sociedade brasileira, aí eu venho aqui e coloquei um O maiúsculo. Na próxima, eu coloco um P minúsculo. Imagina que seja assim. Da mulher. Ah, então, beleza, vou escrever mulher, aí mulher já foi com letra maiúscula. Ah, na sociedade brasileira. Ah, escrevi sociedade com letra minúscula e depois fui lá e botei brasileira com letra maiúscula. Gente, não pode, tá? Então, você pode usar só a primeira letra em maiúsculo, ou você, né? E aí na sequência vai usar todas as outras em minúsculo ou todas as outras em maiúsculo. É claro, retirando os elementos de ligação, por exemplo, o papel da. Gente, essa letra tá linda, né? Mas aí eu vou usar a letra minúscula, é um elemento coesivo. Na sociedade brasileira, então eu vou usar na com letra minúscula, tá? Mas os substantivos, os adjetivos, eles virão com letra maiúscula. E outro detalhe importante, gente,
título não tem ponto final, tá bom? Então, o papel da mulher na sociedade brasileira, sem ponto final, bom? Então, esses aspectos, eles são importantes aí, né, para que a gente fique atento. Passando adiante, nós vamos ter, né, um outro aspecto macro, que é o desenvolvimento do tema. Né? O que se espera? Nesse quesito, além do próprio desenvolvimento do tema, são avaliados a coesão e a coerência textual e o conteúdo da redação, de acordo com o que foi solicitado no comando da prova. Importante dar uma olhadinha naquela aula sobre coesão e coerência, e, claro, seguir o tema. E observar o que está sendo solicitado. Então, aqui, quando a gente estiver analisando redações, a gente vai dar uma olhada na ficha de correção, porque essa ficha, ela tem alguns elementos básicos nesse aspecto do desenvolvimento do tema, mas esses aspectos, eles podem se alterar em função do que está sendo solicitado. Aqui, a gente fecha o aspecto macroestrutural. Bom, a gente vai dar uma pausa, tá? E na outra aula eu vou conversar com vocês sobre o aspecto microestrutural, ok? Então, próxima aula a gente fala sobre aspectos microestruturais. Muito obrigada e até a próxima.